Boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar na noite de hoje. E penso que para todos nós é uma grande alegria estarmos reunidos em nome de Jesus. Eu venho falar de um tema hoje fundamental para a nossa reflexão, porque acredite, muitos na terra hoje estão se desesperando. Um desânimo que virou uma epidemia, levando a sérias consequências, não do ponto de vista somente psicológico, emocional, espiritual, íntimo, mas acima de tudo, social. Então eu quero começar hoje solicitando àqueles que se sentirem à vontade, nesse momento, fecha teus olhos. Nós não precisamos dele agora, das vistas físicas. E é nesse momento que nós vamos memorizar, emblematicamente, a figura do nosso querido irmão Jesus. Eu não sei onde a tua mente, o teu espírito vai te conduzir nessa visualização. Se é no Monte das Oliveiras, se é andando sobre as águas, se é curando um leproso, se é na crucificação perdoando, se é no Sermão do Monte, não sei onde nós iremos lembrar e ver Jesus. Mas é nesse momento que nós estamos trazendo o nosso mestre de amor até o íntimo da nossa alma nesse momento, e agradecendo a Jesus por estarmos aqui, lembrando os teus exemplos, os teus ensinos, a tua luz. Muito obrigado, Jesus, por estar no meio de nós. Muito obrigado, que assim seja. Eu fiz essa dinâmica por um simples motivo, para perguntar a nós, que ainda estamos fantasiando e nos iludindo, que um ser humano, imperfeito, vai resolver os problemas, não só do Brasil, como da Terra. Nessa visualização que nós nos oferecemos agora, nós conectamos com a nossa real esperança de vida, Jesus. É nele, gente, é nele. E observemos nós se a gente não tem depositado nossas esperanças em homens falíveis, espíritos imperfeitos. Enquanto ele, há mais de 2000 anos, fez um belo convite a todos nós: vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele é a nossa esperança. O interessante é que Jesus, quando esteve encarnado, materializado junto conosco, ele fez diversas curas, diversos prodígios, ensinou, exemplificou, acolheu, amou, perdoou. E nós não demos conta que agora em espírito ele continua fazendo, mas muito mais e maior. Se na condição física, com a sua potencialidade espiritual, ele fez o que fez, imagina agora em espírito o que ele tem feito. E é isso que tem que nos gerar uma esperança. É nisso que eu tenho me agarrado a cada dia, nele, Jesus. E se tem uma circunstância que nos remete à atual conjuntura terrena, foi aquela em que Jesus, naquela pequena embarcação,
juntamente com teus discípulos, estavam em alto mar. De repente, começou uma tempestade muito severa, a ponto de levar aquela embarcação a virar, tamanha as forças das ondas e os ventos. Tempestade estas que vivenciamos de quando em quando na nossa existência. Muitas das vezes é uma tempestade na área afetiva, na área financeira, na área familiar, na área da saúde, simbolizando isso. E o interessante é que naquele momento Jesus estava num canto da embarcação descansando. Tenho para comigo que ele estava orando, porque Jesus sempre, quando estava de um lado meio apartado dos discípulos, ele estava orando. O que nos dá um grande exemplo também de atividade para a nossa vida, buscarmos sempre a oração. Então os discípulos, vendo a situação se agravar, se amedrontaram, e naquele amedrontamento, correram até Jesus. Mestre, mestre, nós iremos morrer. E Jesus disse para eles: por que temes? Por acaso não estou eu convosco? Essa é a atual conjuntura da terra. Uma grande turbulência, uma grande tempestade se fazendo, porque é uma transição planetária. E Jesus nos dá a esperança: eu estou e estarei convosco. Então, para muitos de nós que está desanimando, está com pessimismo crônico, um negativismo profundo, nós viemos aqui todos trabalhar a esperança. Porque eu não sei vocês, mas foi incutido no nosso subconsciente há muito tempo algo que eu não concordo de forma alguma com essa frase. Vocês lembram dela? A esperança é a última que morre. Se a esperança é a última que morre, ela vai morrer, né? Mesmo que seja a última, não é? Tá certo isso, gente? Não. Eu já não concordo mais com essa frase que foi colocada em mim desde que eu era criança. Hoje eu não vejo sentido nenhum nessa frase, porque a esperança não pode morrer nunca. A esperança é um sentimento que nos faz olhar para o futuro, é a luz do cristão. Ou Aristóteles, é o sonho do homem acordado. Então não pode morrer, jamais. E é por isso que nós temos dentro de nós um germe de esperança que é inato, Tem algum torcedor do Uberlândia Esporte Clube aqui? Opa! Ah, achei um aqui, outro. O que leva uma pessoa a torcer para o Uberlândia Esporte Clube a vida inteira, gente? Esperança. Vai ser campeão brasileiro. Onde está isso? Dentro. Isso é só um exemplo. A questão é a gente se apegar na esperança que nós visualizamos agora, no Cristo. Quem espera sempre alcança, né? Quem espera sempre alcança. Sim. Mas esperar do verbo esperançar, não do verbo, espero que melhore, espero que mude, espero que dê jeito. Não. Esperança do verbo esperançar, não esperar. É por isso que eu trouxe essa obra, Boa Nova. E é uma boa nova.
Alguns de vocês têm essa obra em casa, assim, tá? Eu vou dar uma sugestão. Não é comprar o livro Boa Nova, é investir no livro Boa Nova. Que aqui Humberto de Campos vai trazer a fala do Cristo, as suas reminiscências de criança, até seus encontros com os discípulos, tudo acerca da vida do Cristo, está aqui no Boa Nova. Você quer conhecer para além do que a gente sabe de Bíblia e de filmes sobre o Cristo? Está aqui, obra de cabeceira. Então não é gasto, é investimento. E para te entusiasmar e influenciar você comprar, porque vale a pena, eu vou a uma lição que está aqui. Obrigado. Bom ânimo. Lição número 8. O que nos traz aqui o Boa Nova? Nos traz o seguinte: Bartolomeu, um dos seus discípulos, estava com depressão, desanimado, melancólico, triste, como acontece com a gente. E Jesus percebeu Bartolomeu nessa situação. Ele então vai até Bartolomeu, já com a dupla vista de entender as criaturas que ele tinha. Fala, Bartolomeu, está aqui na obra: achas, Bartolomeu, que eu viria a esse mundo sem a certeza confortadora que este mundo será meu reino? O que você acha? Não é? Ou achamos que não será o reino do Cristo aqui? Não há esperança? Ele não disse: nenhuma ovelha se perderá do reino do meu Pai? Então ele falou para Bartolomeu: achas que eu teria vindo a este mundo sem a certeza confortadora que este mundo será meu reino? Gente, só isso assim. Porque tem para muita gente que já está se tornando o reino do Cristo. Mas Bartolomeu não ficou muito satisfeito, como talvez alguns aqui não tenham ficado. Aí Jesus arremata falando: mas ao discípulo do Cristo é necessário 3 coisas, Bartolomeu: a alegria, a coragem e a esperança. Essas 3 coisas a gente tem que agarrar. Acordou de manhã? Alegria, estou vivo, estou respirando, sou espírito imortal. Coragem, não sei o que vai acontecer. Você sabe o que está te aguardando ali? Até você desencarnar, quantas expiações, quantas provas passaremos? Então, coragem. E esperança. Porque está tudo na mão de Deus. E Bartolomeu ainda não ficou satisfeito. Porque eu estou vendo umas carinhas aqui, parece que meio Bartolomeu. Está meio Bartolomeu. Aí Bartolomeu fala: mestre, mas e quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? Às vezes sua vida está assim hoje. Está tudo adverso. Nada está dando certo. Os negócios do mundo, os negócios na área afetiva, na área financeira, na área familiar, na área da saúde, está tudo adverso. Era questão de Bartolomeu. As questões materiais. Quando Jesus mandou Sócrates para cá, e Sócrates ensinou a maiêutica socrática. O que é a maiêutica socrática? É o jeito de se fazer o outro refletir através de uma pergunta. Simples assim. Ele não dá a resposta, ele responde perguntando. Isso é a maiêutica socrática.
Então Jesus fala para Bartolomeu: qual é o melhor negócio do mundo, Bartolomeu, já que os negócios do mundo são adversos? Tudo parece em luta contra nós. Qual é o melhor negócio do mundo? Perguntando para nós agora. E Jesus pergunta: será a aventura que se efetua a peso de ouro? Muitas vezes amordaçando o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus? Que é a questão da humanidade hoje. Essa ambiguidade, os negócios do mundo e a necessidade da espiritualidade, de conexão com o Pai, de conexão com Deus. Esse é o dilema da humanidade e a escolha. Transição planetária nada mais é do que uma grande prova de como eu uso o meu livre-arbítrio. Então, será a aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material? Ou a iluminação definitiva? Esse definitivo aqui é importante, sabe por quê? Nós estamos vivendo um tempo que não dá para não ser definitivo. Tratamento espiritual em casa espírita, definitivo. Orar e vigiar, definitivo. Culto no lar, definitivo. Conexão com Deus, definitivo. Vocês não estão percebendo isso não, gente? Definir, né? É a questão hoje. Quando eu era católico, eu achava que domingo, assistir a missa, tomar uma hóstia e ir embora era suficiente. Não. Mudou. Não é mais. Não é. Só que Jesus coloca que se realiza tão somente pela boa vontade do homem. Então, para as conquistas materiais em que eu necessito tanto esforço e atropelo-me às vezes, me desfaleço para as minhas conquistas materiais, para a iluminação definitiva da alma para Deus, basta uma única coisa: a boa vontade. Aí Jesus, numa pequena e simples frase, ele faz Bartolomeu entender. Não será a adversidade nos negócios do mundo, Bartolomeu, um convite amigo para a criatura semear com mais amor? Um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? É a atual conjuntura. Essas adversidades que a humanidade está passando, gente, é um apelo para a criatura largar as ilusões terrenas e buscar iluminação definitiva da alma para Deus, porque essa é a nossa esperança. Porque eu faço uma pergunta para todos nós: por que as nossas conquistas materiais não nos bastam? Já pensamos nisso? Ambição, né? Por que as nossas conquistas materiais não nos bastam? Não nos preenche vazio existencial, não nos dão equilíbrio. Missionários da Luz, André Luiz: reencarnamos com cotas de valores morais a serem cumpridas. Os valores são outros. E a gente está colocando nossa esperança em quê? No meu patrimônio? No meu título? No meu carro? No meu emprego? No meu corpo físico? Essa é a questão. Essa é a questão. Capítulo 16 do Evangelho. O que é que o homem leva e traz de uma reencarnação a outra? Inteligência, conhecimento e qualidades morais. Mais nada. Então, onde estamos colocando a nossa esperança? Porque é interessante quando a gente fala de esperança, né?
Quando a gente é jovem, a gente é cheio de esperança, não é? Tem tanta ambição, espera tanta coisa, nossa, é tanto pensamento. Mas quando vai ficando velho, vai minguando as esperanças, né? Tô ficando velho, não aguento mais nada, difícil, tô prestando pra mais nada, não é assim que a gente fala? Ué, mas se são valores morais, você pode ter 110 anos que você está construindo, que você está fazendo, que você está realizando, que você está evoluindo. Tem nada a ver com o corpo físico. Você está com 100 anos, ficou mais humilde, você vai desencarnar rico. É valores morais, gente, não é material. Por isso que a gente sofre na Terra sem esperança, porque a gente distorceu os valores. E o mundo tem feito a gente distorcer mais e mais. Por isso tem essa crise generalizada. Eu acho lindo uma frase do Chico, que ele falava assim: Deus, quando eu perder as esperanças, me ajude a lembrar que os teus planos são melhores que os meus. Porque a gente tem tanta vontade, né? E parece que quando aquelas vontades não se realizam, eu me entristeço. Nossa, mas parece que minha reencarnação está tão pouquinho, não está legal. Porque a gente só atribui a concretização da reencarnação sobre os aspectos materiais. Se eu construí patrimônio, se eu tive filhos, se eu guardei uma fortuna no banco, se eu comprei imóveis, já viu? E não é por aí, gente, não é. Só que quando se fala de esperança, aqui eu trago Santo Agostinho, porque você pode ter esperança de muita coisa, mas tem duas filhas da esperança que mexe pra gente concretizar. Filhas da esperança? Você já imaginou qual que será? Pensar. As filhas da esperança, vocês não vão esquecer mais não, né? Indignação e coragem. Entenderam? Eu vou explicar. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que lá na sua casa o clima espiritual não está legal. Está tendo briga quase todo dia, discussão, falta de educação. O clima não está legal. Acontece, né? Dentro de casa. Aí você quer melhorar o clima de lá. Eu tenho esperança do clima espiritual da minha casa ficar melhor. Primeira coisa, indignar. Não quero mais assim. Eu quero um clima espiritual. Eu quero um clima melhor do meu lar. Primeira coisa, indignar-se. Não aceitar aquela condição espiritual do seu lar. Segunda coisa, coragem. O que eu vou fazer? Culto do Evangelho no lar. Pronto. 2 cultos que você fizer, fala assim, não, por que eu não fiz antes? E quem diz para vocês, gente, que culto do Evangelho no lar é só uma vez por semana? Onde está escrito isso? Quem te falou que foi a doutrina espírita que criou o culto no lar? Sabe quem criou, exemplificou e ensinou o culto no lar? Jesus. Na casa de Simão Pedro. Tem uma obra intitulada Jesus no Lar. São 50 lições de Jesus. Culto do Evangelho. Você quer melhorar o clima espiritual de sua casa? Culto no lar. Simples. Você quer um exemplo? Olha como é que você fica aqui, no ambiente espiritual. É só fazer isso na sua casa. Vai ser a mesma coisa, gente. A mesma coisa. Mas vou dar outro exemplo. Não estou satisfeito com meu preparo físico. Eu subo uma escada, já fico ofegante, quase morro. Indignei. Não vou aceitar isso mais não. Vou fazer um regime, vou começar a caminhar no parque, vou começar a fazer exercício físico. Aí sim, dá para pensar em ter esperança.
Por isso que Santo Agostinho fala das filhas da esperança: indignação e coragem. E quando eu falei, Deus, se eu perder a esperança, me ajude a lembrar que os seus planos são melhores que os meus, e são mesmo, é muito mais. Eu lembro de Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, quando novo, ele se intitulava o Tarzan. Não sei se vocês lembram do Tarzan aqui. Forte, alto. E certa vez numa casa espírita lá em Tuiutaba, naquela ocasião a casa espírita tinha o costume de psicografia mediúnica, e o médium da casa recebeu uma psicografia e falou: você é para ler agora em voz alta. Aí ele leu o nome e falou: mas esse nome aqui tem que ler mesmo? É para ler agora. Aí o médium levantou: ó, gente, tem uma psicografia aqui para um tal de Tarzan. E ele lá no fundo: mas sou eu. Ó, Tarzan, os espíritos estão te falando aqui, ó, para você segurar no cipó da fé, porque a sua vida vai dar uma cambalhota. Passou um tempo, ficou tetraplégico e cego. Você entendeu agora? Deus, porque ele tinha tudo para perder a esperança. Acabou. Tetraplégico e cego. Já nos imaginamos, e agora? O que você acha da sua vida? Sabe o que aconteceu na vida de Jerônimo Mendonça? Tudo. O maior divulgador da doutrina espírita, o gigante deitado. Perdeu a esperança? Não. Os planos de Deus eram melhores que os deles. Você está preparado para isso? Você sabe que está te aguardando a sua vida ainda? É isso. Andava para cima e para baixo numa Kombi, com a cama lá dentro, divulgando a doutrina espírita. Cego. Sabe quantas vezes que ele leu o livro Nosso Lar? 18 vezes. Como, Alexandre? Ele colocava uma pessoa a ler para ele. Ele ouvia. Vocês estão entendendo? É dessa esperança que nós estamos falando. Do espírito imortal. Agora tem um detalhe. E vai mexer com todos nós. Paulo, numa carta aos Romanos, escreveu assim: tudo que dantes foi escrito para o vosso ensino, foi escrito para que com consolação nas Escrituras e paciência tivesseis esperança. Vocês entenderam? Tudo que foi escrito na época de Paulo, naqueles pergaminhos, era uma pessoa ler, consolar e com paciência ter esperança. É por isso que a doutrina espírita é o maior arcabouço literário espiritual, não só do Brasil, mas do planeta. Você pega um Fonte Viva, só esperança. Boa Nova, só esperança. Livro dos Espíritos, da questão 1 a 1019, só esperança. Está assim de obras espíritas. Mas quer ver onde está a questão da esperança? Casuística do Brasil: menos de um livro lido por pessoa ano. Não é hilário não, é trágico. É trágico. O brasileiro não se instrui, não lê. Não lê. Capítulo 6, Cristo Consolador. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Como tem esperança? Se eu não busco instruir, conhecer, sair da ignorância, ler,
compreender? Essa é a realidade. Por isso que no Vinha de Luz, Emmanuel nos traz uma mensagem. Jesus espera por nós. Espera. É preciso evitar o pessimismo crônico e renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Como que eu evito o pessimismo crônico? Hoje eu recebi 2 vídeos chocantes no WhatsApp, de desanimar com a condição perversa, cruel da humanidade. Como que eu renovo a atitude mental com aquilo que hoje eu visualizei? Primeira coisa, eu não triplico coisa ruim. Não passo para frente de jeito nenhum. Acidente, tragédia, morte, assassinato, coisa ruim. Eu não faço isso. Breca em mim na hora. Não triplico coisa ruim. Como é que eu renovo a atitude mental? Como é que eu livro do pessimismo? Porque se você não livrar dessas coisas, de mídia, WhatsApp, rede social, você fica louco. Porque tá assim de coisa ruim. Da Ibope. Agora manda uma palestra do Haroldo Dutra, do Jorge Alahá. Manda uma mensagem edificante para mim. Não. Vou compartilhar com a minha lista. É isso que nos dá esperança. E é esse Jesus que está dirigindo esses pequenos atos nossos todos os dias. Porque a gente tem que perguntar: isso aqui que eu recebi vai edificar o outro? Vai auxiliar o outro? Vai melhorar o outro? Não vai. O programa que eu assisto na televisão está me auxiliando ou está me prejudicando? O tempo que eu gasto, que eu podia estar lendo uma obra como essa, eu estou no TikTok? Essa que é a realidade da Terra, gente. O que eu vejo, o que eu assisto, o que eu ouço, o que eu busco. É nisso que está a esperança. Onde eu gasto meu tempo. É nisso. Por quê? Porque Jesus disse: brilhe a vossa luz. Que luz? Se o mundo material está apagando a minha luz, e eu pessimista, desanimado, Bartolomeu da vida, né? Porque a maior beleza de uma vela, gente, não é por si só iluminar. A maior beleza da vela é a capacidade que ela tem de acender outras velas. E isso é grandioso. Se você conseguir acender uma velinha com a mensagem de WhatsApp positiva, edificante que você faz, louva a Deus. Louva a Deus. Se você já está conseguindo trocar programas de televisão que te massacrava, que te induzia ao pessimismo, ao desânimo, para coisas que você pode se edificar, é grandioso. Por quê, gente? A morte não é tanto uma tragédia. A tragédia é aquilo que morre dentro de nós enquanto a gente está vivo. E o que não pode morrer? A esperança. Então, vamos acender essa vela. Vamos ter esperança em Jesus. Não vamos depositar a nossa esperança em seres falíveis, imperfeitos. Nossa esperança é no Cristo, o governador espiritual do orbe, que já tem experiência em transição planetária de longa data. E o mundo precisa disso. E é assim que a gente vai
contagiando para o bem. Para o bem. E libertando de negativismo, de pessimismo, de desânimo. É assim. Emmanuel tem uma frase no livro da Esperança que ele fala: não condenes a terra pelo desequilíbrio de alguns, porque a terra está nas mãos do Cristo e Ele sabe o que está fazendo. Tanto sabe que Ele trouxe todos nós aqui hoje. Deus, se eu perder a esperança, me ajude a lembrar que os teus planos são melhores que os meus. E se lembrarmos, para encerrar, o último milagre, o último prodígio de Jesus foi a ressurreição de Lázaro. Foi proposital. Porque imagina, já tinha desencarnado, estava até num túmulo, o desespero abatia nas pessoas, não tem mais o que fazer. Quando Jesus chegou lá: Jesus, por que você não estava aqui? Por que demorastes? E Jesus dá aquela demonstração da ressurreição de Lázaro, para mostrar para a humanidade a esperança na vida futura, a esperança na tua grandeza, a esperança nos grandes milagres que ainda faria em espírito. Por isso que ele deixou a ressurreição de Lázaro como um marco a nos tocar o coração, que ele continua ressuscitando os mortos. Olha nós aqui. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe. Bom tratamento.